chamo agora para depor o general Júlio César de Arruda, testemunha não só arrolada pelo réu colaborador, mas também pela defesa de Jair Messias Bolsonaro. General Arruda, bom dia. Bom dia, ministro. O senhor está me ouvindo bem? Estou. General, o senhor já foi qualificado, nome completo, idade, local de residência, profissão. Pergunto se o senhor é parente em algum grau ou quais suas relações com as partes. Não sou parente de nenhuma das partes. Obrigado, general Arruda. Eu passo imediatamente a palavra para o doutor César Bittencourt. General, desde quando o senhor conhece Mauro Cid? Mais assim, especificamente 2004. 2004, eu estava chegando em Goiânia para servir na Brigada de Operações Especiais e o então tenente Cid estava também chegando. E lá nós servimos durante 3 anos. 2004, 2005, 2006. Depois eu saí de lá, né, ele continuou. Então, nesse período de 2004 até 2006, tive um contato bem cerrado aí com o então, né, tenente, ele foi promovido a capitão Cid. Não estou escutando. Doutor César Bittencourt, o senhor travou de novo o seu microfone, por favor. Está travado o microfone, doutor César Bittencourt. Problemas operacionais. Abriu. Vamos lá, doutor César Bittencourt. César Arruda, né? Desde quando o senhor conhece Mauro Cid? Eu conheço a fundo, mais a fundo, o tenente-coronel Cid desde 2004. 2004, nós chegamos juntos para servir em Goiânia. Ele era, na época, tenente, eu, tenente-coronel, e nós chegamos ali para servir na, então, Brigada de Operações Especiais. E lá servimos juntos, no mesmo aquartelamento, durante 3 anos, 2004, 2005 e 2006. Foi onde eu tive um contato mais cerrado, vamos dizer assim, com o então capitão Cid. O senhor sabe quem designou Mauro Cid para o comando do 1º Batalhão? Desculpa, doutor César, se eu puder repetir a pergunta? O senhor sabe quem foi que designou Mauro Cid ao comando do 1º Batalhão? Sei, foi o general Freire Gomes. Essa nomeação de comandante ela é feita com 1 ano de antecedência. No Exército, ela faz a nomeação dos comandantes com 1 ano de antecedência. E no mês de maio de 2022, foi feita a nomeação do tenente-coronel Cid para o comando do 1º Batalhão de Ações de Comandos. Essa decisão, vamos dizer assim, do comandante do Exército, ela é informada, né, à força através de um documento interno, a gente chama de Informex, informativo do Exército. E nessa ocasião, em maio de 2022, foi tornado público, né, não só ele, né, mas todos os comandantes nomeados das diversas unidades do Exército Brasileiro. Então, maio de 2022, na época, o comandante do Exército era o general Freire Gomes. Eu fazia parte já do alto comando, estava servindo na chefia do Departamento de Engenharia e Construção. Então, foi o general Freire Gomes.
Mauro Cid chegou a assumir esse primeiro comando? O seu tenente-coronel Cid chegou a assumir? Isso. Não assumiu. Como eu disse ao senhor, é feita esta nomeação com um ano de antecedência para os comandantes se prepararem, a família se preparar. Esse documento ele serve para uma série de procedimentos administrativos. O comando efetivo ele só assume a partir de dezembro, janeiro, fevereiro. Tá? Então, o tenente-coronel Cid não chegou a assumir o comando do Batalhão de Ações de Comando, primeiro Batalhão de Ações de Comando. No período que ele serviu com o Mauro Cid, ele se mostrava um militar politizado, partidarizado, política. Durante o período que eu servi com ele, não se mostrava politizado. Quando o Mauro Cid foi designado para ser comandante do Batalhão de Ações de Comando em 2022, quais são os critérios para essa escolha? O alto comando do Exército concordou? O Exército ele tem uma instrução, vamos dizer assim, uma instrução geral que regula, né, bem essa nomeação para o comando. Então, o processo ele é por fase, vamos chamar assim. A primeira fase, há uma seleção dos militares, dos oficiais, que vão fazer parte desta relação de comando. Esta seleção inicial, essa primeira fase, ela é coordenada pelo Departamento Geral de Pessoal. Então, o Departamento Geral de Pessoal ele tem um universo. Dentro daquele universo, ele vai ver quem está habilitado para o comando. Quem possui curso de comando Estado-Maior. Para algumas unidades, só é exigido o curso de comando Estado-Maior. No caso do 1º Batalhão de Comando, tem que ser habilitado. Então, vê a habilitação, vê se está na época certa, vamos chamar de turma, né, que pode comandar, e é feita uma avaliação de todos os oficiais para comporem uma lista. Então, no caso específico do tenente-coronel Cid, ele passou por uma avaliação do Departamento Geral de Pessoal. O chefe dessa comissão de avaliação é o chefe do Departamento Geral de Pessoal e mais os seus diretores, diretor de avaliação e promoção, diretor de controle de efetivo e movimentações. Então, tem uma comissão que avalia os oficiais e habilita esses oficiais, faz uma relação que será apresentada depois para o comandante do Exército. Então, isso aí vamos chamar de uma primeira fase. É perguntado aos oficiais quais são as suas preferências. Então, os oficiais eles se manifestam. Eu gostaria de comandar em primeiro lugar, em tal lugar, em segundo lugar, em tal, e coloca numa preferência. Isto é levado em conta. Então, o Exército, o comandante do Exército, ele leva em conta aquela preferência do oficial. É lógico que o que determina é a necessidade do serviço. Tá? É visto se o oficial reúne as condições para preencher aquele cargo. Além disso, uma característica que é interessante e é observada é se o perfil do oficial, como é que é esse oficial, o perfil dele, as habilitações, os cursos que ele possui, são os mais adequados para aquela unidade, tudo isso é verificado. E é levado esta lista para o comandante do Exército. A decisão é do comandante. Então, o comandante decide, muitas vezes ele ouve os comandantes militares de área, por uma deferência ou até para ter um melhor assessoramento, e aí o comandante normalmente ele mostra esta relação, esta decisão dele para o alto comando. Aproveita uma das reuniões, mostra antes de divulgar. E aí o alto comando, ok, tá. Então, isso é a praxe que acontece com os comandantes do Exército, né, para fazer essa nomeação. É um critério institucionalizado, é um processo muito sério, levado muito em conta, e que se procura fazer um bom gerenciamento de pessoal, ou seja, colocar a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Acredito que, se eu respondi, eu posso até complementar, né? No caso específico do tenente-coronel Cid, vamos lá. O comandante do Exército era o general Freire Gomes, na época. O capitão Cid, quando ele era capitão, ele serviu lá em Goiânia, subordinado ao então tenente-coronel Freire Gomes. Então, o tenente-coronel Freire Gomes
era o comandante do capitão Cid. Conhece muito bem o coronel Cid. Isso aí, lógico, pode ter pesado na hora do general Freire Gomes, comandante do Exército, indicar o tenente-coronel Cid para o comando do batalhão de frente de comando. Após o período eleitoral, general Mauro Cid manteve algum contato com o senhor para tratar de assuntos políticos, político-partidário? Doutor César, eu conheço bastante o tenente-coronel Cid, eu conheço o pai dele, né? Somos amigos, eu sou amigo do pai dele, conheço a família toda, então eu tinha contato com o tenente-coronel Cid, ele tinha meu telefone, tinha meu contato, e a gente fazia contatos com eles, né? Até por amizade, por camaradagem, e após o período eleitoral ele sempre fez contato comigo. Por características próprias minhas, né? Eu não sou muito de tocar em assuntos políticos, político-partidários, vamos chamar assim. Então, as conversas minhas que eu tive com o tenente-coronel Cid, normalmente eram assuntos mais profissionais ou até assuntos corriqueiros, vamos chamar assim. Então, ele teve contato comigo, manteve contato comigo o tempo todo. Não tive corte, vamos dizer assim, de contato com o tenente-coronel Cid. Mais uma pergunta, general. O senhor considera Mauro Cid obediente hierarquicamente, leal às suas funções, digamos assim, atribuições? Doutor César, sim, eu conheço bem o tenente-coronel Cid, conheço bem a família dele, conheço a trajetória militar dele e comigo, principalmente comigo, nunca foi sempre respeitoso. Eu admiro pela característica, pela qualidade militar dele. Isso aí, tudo que ele se propõe a fazer, tanto na parte operacional, nós somos da parte operacional, quanto da parte também intelectual, ele sempre se saiu muito bem. E dessa questão que o senhor me perguntou, sim. Tá? Obrigado, general. Nada mais. Excelência, só uma complementação, por favor, Excelência. Por favor, doutor Jair. Por favor, o senhor, qual é o nome do senhor, por gentileza? Jair. Bom dia, general. Bom dia, Jair. Desculpa. Não, imagina. General, só uma complementação. O senhor disse que ele já estava nomeado com quase um ano, designado, com quase um ano de antecedência. Então, eu posso concluir que se o presidente Bolsonaro ganhasse a eleição, ele, de qualquer forma, assumiria o batalhão, é isso? Não. Sim, senhor. Obrigado, general. Obrigado, Excelência. Agradeço, doutor Jair. Doutor Celso Vilardi, pelo réu Jair Messias Bolsonaro, por favor. Obrigado. Bom dia, general. Bom dia. Doutor Celso, né? Isso. General, o senhor assumiu o comando do Exército? Assumiu o comando do Exército no dia 30 de dezembro de 2022. Com quem o senhor estabeleceu? O senhor estabeleceu alguma transição de governo entre o final do governo Bolsonaro e o início do governo Lula? Doutor Celso, a gente comenta, né? Na parte militar, nos comandos militares, não tem essa transição. Não tem transição, é uma passagem de comando. Então, quem me passou o comando foi o general Freire Gomes. Então, eu assumi o comando do Exército, eu conversava com o general Freire Gomes. Ele me passou o comando. Muitas vezes, eu sei, a parte civil tem essa transição, mas na parte militar a gente faz a passagem de comando como outra qualquer. Então, eu assumi, a minha interlocução era com o general Freire Gomes, meu antecessor. E a sua interlocução começou quando, general, com o general Freire Gomes? É isso que eu estou perguntando. Quando começou essa interlocução? A partir do momento que o ministro designado, José Múcio, me chamou, perguntou se eu aceitaria ser o comandante do Exército, eu disse que sim, e a partir daquele momento eu passei a tratar com o general Freire Gomes da passagem, da troca de função. Isso aí foi dezembro de 2022. Começo de dezembro, meio de dezembro, o senhor lembra, não? Ô, doutor Celso, agora o dia exato eu não vou lembrar, não, mas acho que foi começo de dezembro ali, meio de dezembro, por ali. O senhor sentiu alguma dificuldade, teve alguma impressão que não seria de passar desse comando pelo general? O general Freire Gomes para mim? É. Não, porque, doutor Celso,
eu conheço o general Freire Gomes, nós servimos juntos desde tenente, tá? Uma longa caminhada juntos com o general Freire Gomes. Ele é meu amicíssimo particular. Tá? Então, não teve dificuldade nenhuma. A troca de passagem, de função ali, foi a mais transparente, a mais tudo. E eu, como já servi em Brasília, eu já estava na chefia do Departamento de Engenharia e Construção, que é no QG do Exército. Eu tinha muito contato com o general Freire Gomes, que era meu comandante. Aí é questão de 50 metros. O meu gabinete, no gabinete dele, é 50 metros de afastamento. Então, eu tinha muita proximidade e tratava muito com o general Freire Gomes. Então, não houve dificuldade. O senhor ainda era comandante do Exército no dia 8 de janeiro? Eu era comandante do Exército dia 8 de janeiro. O senhor teve alguma participação em algum processo de investigação, alguma comissão relacionada ao 8 de janeiro? Eu respondi, fiz uma declaração na Polícia Federal em junho de 2023. Fui chamado. Não, mas eu me refiro como comandante do Exército. O senhor foi chamado pelo governo de alguma forma para participar de alguma apuração no 8 de janeiro? Depois do 8 de janeiro, o presidente Lula convocou todos os comandantes militares, ministro da Defesa, no Palácio do Planalto para tratar sobre o assunto. O senhor tem alguma notícia durante a participação que o senhor teve da participação do ex-presidente Jair Bolsonaro nos atos relacionados ao 8 de janeiro? Não. Eu não tive contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro quando ele viajou para os Estados Unidos, não tive contato com ele. Muito obrigado, Excelência. Eu não tenho mais perguntas. Agradeço, doutor Celso Vilardi. Alguma outra defesa tem alguma indagação? Eu tenho, Excelência. Quem, por favor? Rodrigo, por parte do general Braga Neto. Por favor, doutor Rodrigo. Senhor general, bom dia. Bom dia, doutor Rodrigo. Nos contatos que o senhor teve com o senhor Mauro Cid, ou mesmo com o pai dele, nos anos de 2023 e 2024, o que eles falaram para o senhor com relação aos fatos tratados nessa denúncia? Doutor Bruno, o senhor poderia repetir a pergunta? Não captei aí. Sim. O que o senhor Mauro Cid, ou melhor dizendo, o senhor disse que o senhor conversou com o senhor Mauro Cid ou com o pai dele nos anos de 2023 e 2024? Conversei, eu visitei o tenente-coronel Cid quando ele estava preso lá no batalhão da Polícia do Exército. Eu estava ainda em Brasília, eu moro agora no Rio de Janeiro, mas eu estava ainda em Brasília e visitei o tenente-coronel Mauro Cid quando ele estava no batalhão da Polícia do Exército. E com o pai dele eu converso normalmente. Eu sou amigo, somos amigos, o pai dele mora aqui em Niterói, a gente conversa normalmente. E nessas conversas entre 2023 e 2024, o que o senhor Mauro Cid falou para o senhor sobre essa acusação de plano de assassinato de autoridades? Isso aí, eu me lembro, eu conversei sobre isso com o general Cid. Eu falo tenente-coronel para ficar bem, com dois. Só um minutinho, toda hora que travou o sinal dele. Eu peço ao nosso pessoal técnico que entre em contato com a testemunha, por favor. E o senhor, ministro? Desculpa. Por favor, general, o senhor pode recomeçar a resposta porque travou a sua internet, por favor? Pois não. Eu estava respondendo ao doutor Rodrigo, né, ele me fez perguntas sobre encontros. Eu visitei o tenente-coronel Cid quando ele estava preso lá no batalhão de polícia do Exército em Brasília. Estava morando ainda em Brasília, então eu visitei e tenho mantido contato com o pai dele, o general Cid, aqui no Rio de Janeiro, que a gente conversa diversos assuntos. Mas é mais assim, assuntos, a preocupação dele, como o pai, a família, tudo. Então, são esses assuntos que eu converso, como um amigo. Entendi. Sobre os atos de 8 de janeiro,
houve alguma conversa do senhor com o senhor Mauro Cid ou com o pai dele? Que eu me lembre, não. O senhor não tem certeza? Não tenho certeza. Não me lembro. Perfeito. O senhor foi comandante do Exército Brasileiro entre qual período? 30 de dezembro de 2022 a 21 de janeiro de 2023. Por qual motivo o senhor deixou a função de comandante do Exército Brasileiro? Doutor Rodrigo, vou ser sincero com o senhor, não sei. Essa pergunta eu acho que não cabe para ser feita a mim. Tem que fazer a quem me nomeou e quem me exonerou. Quem foi o responsável pela exoneração do senhor do cargo de comandante do Exército Brasileiro? Pela Constituição brasileira, atribuição, competência do presidente da República. E esse ato de exoneração do presidente, ele não precisa ser fundamentado. O presidente não deu nenhuma razão para tirar o senhor do cargo de comando. Não, senhor. Não precisa, não. É atribuição do presidente, ele nomeia e desnomeia quem ele quer, né? Atribuição, assim eu entendo, assim, a atribuição dele. Perfeito, general. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Sem mais perguntas. Agradeço, doutor Rodrigo Dall'Acqua. Professor Paulo Gonet, tem alguma questão a fazer? Tem sim. Por favor, passo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado. Eu gostaria de saber da testemunha, queria ouvir da testemunha algum comentário sobre um fato que foi noticiado na imprensa, de que ele teria expulsado o general de brigada Mário Fernandes, que na época que é um dos réus nessa ação, e mais 2 coronéis da reserva do seu... Assim, o general Mário Fernandes era o secretário executivo da Presidência da República. Então, ele teria expulsado o general de brigada Mário Fernandes e mais 2 coronéis da reserva do seu gabinete em 28 de dezembro de 2022, porque ele não cedia, porque eles teriam ido lá para fazer pressão para que fosse barrada a posse do presidente Lula. E saiu na imprensa também que a testemunha teria ordenado que os 3 não retornassem ao seu gabinete enquanto ele estivesse no comando. A testemunha confirma essas notícias? Bom dia, doutor Paulo Gonet. A imprensa coloca muitas coisas, né? Então, vamos lá. Eu conheço o general Mário, né? Ele foi meu aluno no curso de comandos. Isso é 1988. Eu fiz o curso em 87, em 88 eu era instrutor aqui no Rio de Janeiro e o então tenente Mário era um dos oficiais mais modernos do curso e ele foi meu aluno. Então eu falo isso aí para dizer que eu conheço a fundo, né, o general Mário. E servimos juntos aqui no Rio de Janeiro. O senhor me permite uma interrupção? Eu só gostaria de saber se o senhor confirma esse noticiário. O senhor confirma esse fato? Eu vou responder. Eu vou responder para o senhor. Eu estou dizendo isso aí, fazendo essa introdução, para dizer que eu conheço a fundo o general Mário, meu amigo, tá? E foi meu aluno. Isso, em 1988, eu já conhecia o então tenente Mário, tá? E confirmo, ele esteve lá me procurando no dia 28, eu estava na chefia do Departamento de Engenharia e Construção, e o general Mário foi lá me conversar comigo, tá? E perguntou se eu iria assumir. Eu falei, vou assumir o comando do Exército dia 30. E conversamos diversos assuntos, mas não o expulsei da minha sala. Só disse para ele, vou assumir, vou dar continuidade ao que o general Freire Gomes vem fazendo. Tá? Não o expulsei, não. Isso aí não confirmo isso aí, não confirmo essa história que saiu na imprensa. Ah. E nessa conversa, os senhores trataram sobre eventual impedimento para a posse do presidente Lula? Não, senhor. Tanto que eu fui o responsável, eu assumi no dia 30, né? Eu fui já o comandante do Exército que fiz a posse do presidente Lula.
Não é essa a minha pergunta, não. Se antes disso o senhor teria sido procurado pelo general Mário Fernandes e mais 2 coronéis da reserva. O senhor se lembra quem eram esses 2 coronéis? Não, Não, isso aí não teve esse encontro. não houve isso. Tá bom. Não. Mas houve um encontro com quem, então? Foi só com o general Mário Fernandes? O senhor disse que... O Mário Fernandes. Ele estava sozinho. Ele estava sozinho nesse episódio do dia 28? Eu não me lembro se ele estava com mais alguém, mas o Mário foi me procurar. Tá. E o que ele falou com o senhor? O que os senhores conversaram? Nós conversamos diversos assuntos. Diversos assuntos. Sobre a situação, sobre tudo ali. Tá? E por que ele questionou o senhor sobre se o senhor assumiria o comando? Não, ele não me questionou. Ele foi lá para a gente conversar. E eu disse a ele, vou assumir e vou dar continuidade. Não. Mas então, é porque o senhor tinha dito antes que ele perguntou isso e questionou o senhor sobre... Não me questionou. Já estava nesse dia, era 28 de dezembro, já estava decidido que eu iria assumir no dia 30. Já não tinha mais questionamento. Tá, então ele não... Porque o senhor disse no início que ele foi perguntar por que o senhor ia assumir. Né? Então era um questionamento. E agora o senhor está dizendo que isso não aconteceu. Desculpe, doutor Paulo, ele foi lá me visitar, nós conversamos diversos assuntos, e eu disse para ele que ia assumir o comando no dia 30. Tá? Ia dar continuidade ao trabalho que o general Freire Gomes vinha fazendo. Tá. Eu tenho só mais uma pergunta. Por que o senhor negou o ingresso da polícia no acampamento em frente ao QG na noite do dia 8 de janeiro de 2023? Desculpa, doutor Paulo, o senhor poderia repetir a pergunta? Posso. Por que o senhor negou o ingresso da polícia no acampamento em frente ao QG na noite do dia 8 de janeiro de 2023? Eu não neguei. Vamos lá. Nessa noite, quando começou a acontecer aquilo tudo lá por volta de 2 horas da tarde, eu fui para o QG. E fui coordenar, né, as ações que teriam que ser feitas pelo Exército Brasileiro lá do QG. Chamei o general Dutra, comandante militar do Planalto, e estava ali do meu lado, praticamente ficou quase que o tempo todo do meu lado, o ministro José Múcio. Nós ficamos ali no QG a tarde toda, ali, acompanhando os acontecimentos. Né? E lá pela noite, quando parte, vamos dizer assim, dos manifestantes estavam voltando lá para a área lá da Praça dos Cristais, né? O general Dutra me ligou, falou, general, a polícia está vindo aqui atrás e eu tenho informação que eles vão prender todo mundo. Aí eu falei, não, isso aí tem que ser coordenado. Encontra lá o interventor e vamos coordenar isso aí. Então, foi essa ação inicial. E depois chamei o interventor para o QG, do Comando Militar do Planalto, ele veio junto com o comandante da Polícia Militar, e ali nós começamos a ter uma conversa para acertar como é que seria feito isso aí. Quando chegou os 3 ministros, o ministro da Defesa, o ministro da Casa Civil e o ministro da Justiça. E aí as ações passaram a ser coordenadas por esses 3 ministros, comigo e com o general Dutra. Nós 5 sentamos numa sala e acertamos como deveria ser feito. Isso aí foi amplamente divulgado, aí o senhor sabe disso, e foi acertado o que seria feito entre nós 5. Tá, doutor Paulo Gunê? Foi dessa forma que foi feito. Obrigado, general. Ministro Alexandre de Moraes, eu estou satisfeito. Agradeço ao procurador-geral. General, eu tenho também que solucionar 2 dúvidas aqui que foram levantadas. A primeira é exatamente em relação ao dia 8. No dia 8 de janeiro, após a tentativa de golpe, a decisão para imediatamente prender em flagrante as pessoas que estavam na frente do quartel, a decisão foi minha. E há um depoimento do coronel Fábio Augusto Vieira, então comandante da Polícia Militar, que, ao chegar lá, o senhor proibiu
isso está no depoimento tanto da Polícia Federal quanto em juízo, o senhor proibiu a retirada e, em dedo e riste, teria dito, abre aspas, o senhor sabe que minha tropa é um pouco maior que a sua, né? A ordem judicial acabou sendo cumprida só segunda-feira de manhã. Isso ocorreu, general? Senhor ministro, já respondi isso aí, está aqui as declarações que eu fiz na Polícia Federal. Vou repetir exatamente. Ali estava um clima de nervosismo, o senhor sabe disso, o senhor sabe bem disso. A minha função era acalmar. Então, eu falei, isso aí tem que ser feito de maneira coordenada. Vamos fazer isso aí de forma coordenada. E foi feito de maneira coordenada, como eu disse, né, de acordo com o ministro da Justiça, na época, o ministro Flávio Dino, o ministro Rui Costa e o ministro José Múcio. Eu e o coronel Dutra. Foi decidido ali o que fazer. Então, a minha função ali foi acalmar, porque até então, e graças a Deus, não houve nenhuma morte. Porque da forma como general, foi feita ali, poderia haver alguma. Mas o senhor disse ou não essa frase? Não me lembro. Não, senhor, não me lembro. Ok. Uma outra questão, general. No dia 2 de janeiro, então isso um pouco antes, logo após do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumir, ou seja, já com o novo governo em exercício, o réu delator, Mauro Cid, isso consta nos autos, a partir da investigação da Polícia Federal, encaminhou uma mensagem aparentemente endereçada para o general Estevam Teófilo, comandante do COTER, informando o seu novo número. Em seguida, o colaborador Mauro Cid envia um link de uma matéria publicada pelo portal Metrópole e um print com a manchete. Moraes mandará prender Bolsonaro, apostam integrantes do governo que termina. Em resposta, o general Teófilo, Estevam Teófilo, que também é réu nesse processo, disse que iria conversar com o senhor, com o comandante do Exército, com o senhor general Arruda. E, em seguida, afirma, em mensagem, depois de dizer que iria conversar com o senhor, depois de um tempo, afirma numa mensagem para o tenente-coronel Mauro Cid, nada lhe acontecerá. O senhor, o general Estevam Teófilo, chegou a entrar em contato com o senhor sobre esse assunto? Ministro, o general Teófilo, quando assumiu o comando, ele era comandante de operações terrestres. Exato. Né? O comando de operações terrestres fica no QG ali. E o general Teófilo conversava comigo diariamente. Então, vários assuntos foram tratados. Especificamente disso aí, eu não me lembro. Okay. São vários assuntos que eram tratados e... Agradeço, general Arruda, agradeço a testemunha está dispensada. Muito obrigado e um bom dia para o senhor. Bom dia para os senhores também.